Olá pessoal, eu sou o Zed E eu sou a Ká. e nós somos Zedka Games. Então, nós estamos no último vídeo da série sobre o super resumão das classes do WoW. E nesse vídeo vamos abordar as últimas 4 classes, que são Paladino, Bruxo, Cavaleiro da Morte e Caçador de Demônios. Nos 2 vídeos anteriores, nós abordamos todas as 8 classes anteriores. E agora a gente está finalizando com essas informações. Lembrem de deixar o like de vocês, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Também deixem nos comentários quais são os guias que vocês querem ver, de quais as classes vocês querem ver, certo? É isso aí. Vamos começar? Vamos lá. Então tá, vamos começar com o Paladino. Então, a primeira classe que a gente vai falar hoje, como o Carol disse, é o Paladino. O Paladino ele fica muito simples de se entender quando a gente já falou do Guerreiro, lá na primeira parte dessa série de vídeos, e a gente falou do Sacerdote na segunda parte dessa série de vídeos, tá? Por quê? Porque o Paladino basicamente é um guerreiro parrudão que teve contato com a luz e aprendeu a utilizar a luz de forma a te ajudar em combate, ou ele é um sacerdote parrudão que decidiu se treinar em combate e aprendeu a usar equipamento pesado e ir para a linha de frente. Ou seja, o guerreiro é uma mistura o paladino é uma mistura de guerreiro com sacerdote, certo? Então a gente vai ter tanker, vai ter DPS, vai ter healer nessa classe. Exatamente. Já é de se esperar isso porque a gente tem a composição dos dois, né? Então fica até isso bem nítido no nome das especializações, né? O paladino ele utiliza magias de luz, como eu já disse, e ele tem bastante habilidade dele que é compartilhada entre as suas especializações, né? Então ele tem o escudo divino nas 3 especializações, ele tem o Lay on Hands nas 3 especializações, tem várias habilidades com o mesmo nome, inclusive, nas 3 especializações. Bênção de sacrifício e assim vai, né? O paladino, então, a gente vai começar com proteção, que é o tanker, dentre os paladinos. O proteção, inclusive o guerreiro tanker também se chama proteção, né? Coincidência? Será? Então o paladino tanker ele tem uma rotação onde ele é muito ofensivo, ele contribui muito para o dano do grupo, ele tira muito dano em área e ele utiliza, vamos dizer assim, bênçãos sagradas em seu favor. Então tem várias intervenções divinas que a luz faz nele para deixar a sua rotação mais forte ou ele aguentar um pouco mais de dano e assim vai. Ele utiliza uma arma de uma mão e um escudo. Inclusive ele tem uma temática meio Capitão América, porque ele taca escudo e rebate em várias pessoas e volta pra ele, né? Então, depois do Paladino Proteção, nós temos... Depois do Proteção, nós temos o Paladino Retribuição. O Retribuição, ele utiliza... os recursos que ele utiliza, ele ataca sem precisar de mana, nenhum outro tipo de recurso assim, ele só depende da sua habilidade estar disponível para ele poder utilizar. E ele utiliza, conforme ele utiliza habilidades mais fracas, ele vai gerando um recurso chamado Poder Sagrado. E ele consome esse Poder Sagrado para suas habilidades mais fortes. A gente já viu isso em algumas outras classes anteriormente. A diferença é que o Paladino ele não necessita de uma energia ou um poder único ou qualquer coisa assim para suas habilidades mais fracas, né? Então ele só depende de ter a habilidade lá disponível para poder utilizar e gerar o poder sagrado para poder usar as mais fortes. O Paladino DPS ele também tem bênçãos que são especificamente deles para aumentar a mana do seu healer, né? Regeneração de mana ou algo do tipo. Ele consegue contribuir bastante com a cura do grupo. E ele se sustenta muito bem, né? Para quem está querendo começar a jogar e não quer o Hunter, né? O Caçador, ou o Warlock, o Bruxo, o Paladino é uma boa opção também porque ele tem muito recurso assim, de emergência. Então, se você não prestou muita atenção numa mecânica e você não conseguiu, viu que não vai sair a tempo, ele tem alguma coisa assim para te deixar imune. Dá a bolha. Usa a bolha, exatamente. Fica imune e não vai morrer. Então ele tem os botões de emergência para ignorar algumas mecânicas. A terceira especialização do Paladino é o Paladino Sagrado. E o nome lá do healer do sacerdote, lembra qual era? Sagrado. Sagrado. Então, coincidência será? De novo? Não sei. Então assim, o
O paladino sagrado, ele utiliza a luz para curar os aliados, assim como o sacerdote. Só que ele precisa estar o mais próximo possível, ele se beneficia, a sua cura é mais alta quando ele está próximo do alvo que vai ser curado. E além disso, as suas habilidades ofensivas, que causam dano no inimigo, elas aceleram o retorno das suas habilidades de cura. Então, se você está próximo do inimigo, batendo nele, você está retornando as suas habilidades mais fortes de cura rápido, então você consegue curar mais rápido. Ou seja, ele é bom para curar batendo no inimigo. Ele contribui muito com o dano do grupo. Então, agora vamos passar para o bruxo. Isso. O bruxo, ele tem uma temática de controlar a mente de demônios e usar esses demônios a favor dele dentro do campo de batalha. As 3 especializações do bruxo utilizam mana como recurso primário, mas essa mana praticamente nunca acaba, é muito raro você ver essa mana acabar. E utiliza estilhaços de alma, pedaços de alma. Quando você usa suas habilidades básicas, você vai gerar esses pedaços de alma, e você consome esses pedaços de alma para suas habilidades mais fortes. Similar ao paladino, só que o paladino não utiliza a mana, né? Como o DPS, o paladino DPS. 3 especializações então: demonologia, que é o bruxo que usa os seus demônios, né? Ele deixa os seus demônios mais potencializados, e ele summona, ele conjura mais demônios para ajudar ele, e tem acesso a demônios mais fortes, e eles vão ajudar você no campo de batalha. A segunda especialização dele é o destruição. O destruição, ele vai usar habilidades que demoram para ser conjuradas, né? Ele tem a famosa seta do caos, que talvez seja o maior dano do jogo, numa habilidade única. Demora muito para ser conjurada, mas quando ela é conjurada, o dano é gigantesco. Se você gosta de números altos, joga com essa classe, porque os números são gigantescos. E a terceira especialização é o suplício. Ele aplica maldições nos seus inimigos, e essas maldições causam danos através do tempo, causam dotes nos seus inimigos. Você pode aplicar em vários inimigos e lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo. O bruxo é uma classe muito boa para você começar a jogar. Se você gosta de mago, de classes mágicas que utilizam magia e tal de longe, o bruxo é muito bom, como uma alternativa ao caçador, porque ele sempre vai ter o pet acompanhando ele. Independente de qual das 3 especializações, a demonologia tem um pet mais forte, mas os outros 2 têm pets que são suficientes para você fazer um conteúdo solo, por exemplo. E tu tem um pra mostrar pro Tem. pessoal? Desculpa, não botei aqui. Então tá aí o Warlock. E é mais ou menos isso aqui, ó. Vocês podem ver que tem um pet ali atrás que vai estar acompanhando ele durante as suas missões e tudo mais. Um detalhe que eu esqueci de falar: o bruxo, ele utiliza armas de 2 mãos, tá? Ele vai utilizar cajados de 2 mãos, ou uma adaga e um livro na segunda mão, ou uma varinha que vai potencializar suas habilidades. Então os bruxos são ótimos DPS. Ótimos DPS, sem sombra de dúvida. Agora a gente vai falar sobre as classes heróicas. Quais são as classes heróicas? Isso aí, classes heróicas. Por que elas são classes heróicas? Porque elas não começam no nível 1 ou no nível 20, caso você tenha uma raça nova, né? Uma raça aliada. O DK é a primeira que a gente vai falar, que o DK é o Death Knight, que é o Cavaleiro da Morte pra gente. O Cavaleiro da Morte, ele tem 3 especializações. Por que ele começa no nível 55, antes de tudo? Porque, teoricamente, ele é um campeão que morreu lutando contra o Lich Rei, né, contra o Arthas, na segunda expansão do WoW, e foi revivido pelo Lich Rei para lutar por ele, com controle mental. Porém, você conseguiu se soltar desse controle mental, e você tem agora livre-arbítrio, e você voltou para a tua facção de antes, ou Aliança ou Horda. Então, o DK, por ser um morto, né, ser um ser revivido, ele consegue controlar magias da morte, consegue controlar pragas, doenças, ele utiliza também vampirismo para recuperar a vida dele, ele consegue aquecer o corpo do inimigo e causar dano com isso, e assim vai. Temos 3 especializações no DK. O DK Tanque é o sanguíneo, então o funcionamento dele é o seguinte: ele utiliza uma arma de 2 mãos para poder bater mais, ele não utiliza escudo ou algo assim, então ele utiliza uma arma de 2 mãos, e ele recebe muito dano. Apesar de ele usar armadura também de placa, ele recebe muito dano.
Porém, ele tem habilidade de se curar. Habilidade de se curar. Ele tem várias habilidades que fazem com que ele, causando dano, ele consegue retornar uma parte desse dano como cura para ele mesmo. Então ele tem uma autossustentação muito alta, muito grande. Você consegue fazer alguns inimigos no mapa mesmo. Você pode até demorar horas para matar o bicho, mas você consegue se manter vivo sozinho, sem ter um healer, sem ter um grupo grande, porque você consegue curar muito e causar um certo dano, né? Causar um dano relativamente alto por ser um tanque, assim. Então essa é a mecânica dele. E aí a gente vai para a segunda especialização, que é o DK Profano. O Profano ele também utiliza uma arma de duas mãos, uma espada de duas mãos, um machado, uma massa. E ele tem controle sobre doenças. Ele consegue aplicar doenças e essas doenças elas se espalham muito rápido em vários alvos. Então você aplica em um e esse um espalha em outros. Tá? Então isso faz com que o seu dano em área seja muito forte. Né? E ele consegue também summonar um exército de mortos-vivos para ajudar ele em combate. E são muito fortes, inclusive. Né? Tem uma demora muito grande, uma recarga muito grande para essas habilidades, mas o dano dele é muito grande em momentos que ele precisa. Ele também tem um morto-vivo específico que está sempre com ele, não tem recarga alta. E esse morto-vivo ele causa grande dano nos seus inimigos. Você pode deixar ele cada vez mais forte, você pode usar habilidades para deixar ele mais forte. Acredito que seja isso do DK Profano. Vamos agora para o DK Frost, é o Gélido. O Gélido ele funciona um pouco mais parecido com o Guerreiro Fúria que a gente viu lá no primeiro vídeo, ou com o Xamã Aperfeiçoamento, talvez, que a gente viu no segundo vídeo. Ele utiliza duas armas de uma mão, então ele bate bem rápido e ele precisa estar colado, assim como o Guerreiro Fúria, ele precisa estar colado o tempo todo no seu inimigo, porque ele tem habilidades que consomem poder único, parecido com o que a gente viu com a Sacerdotisa no segundo vídeo também, de Sombra. Ele consome o poder único dele muito rápido, que é o recurso dele, e se ele se afastar, ele não consegue gerar poder único para manter essa habilidade ativa por muito tempo. Né? Então ele tem que ficar colado no seu inimigo botando muita pressão, e ele é muito bom nisso. Eu falei que ele utiliza recursos, mas eu não tinha falado antes dos recursos. Então assim, o DK, né, o Cavaleiro da Morte, ele utiliza como recurso runas, então ele tem 6 runas para ativar algumas de suas habilidades, e essas habilidades vão gerar poder único, e esse poder único vão ser utilizados em outras habilidades. Então... Só um único detalhe, eu tinha falado lá no vídeo 2, que o DK revive também aliados em combate. Então é só o Druida e o Cavaleiro da Morte conseguem reviver outros aliados que morreram, né, um outro jogador que morreu durante uma luta. Os healers, por exemplo, os curandeiros, eles conseguem reviver só fora de combate. O Druid e o DK são os únicos que revivem dentro de combate. Então, agora vamos para o último. Vamos para o último, então. Caçador de Demônios. É o queridinho agora da Batalha por Azeroth, né? Nessa expansão que a gente está. Vamos botar uma imagem dele? Vamos lá. O Caçador de Demônios, então, é mais ou menos isso aqui. Na verdade, é isso aqui. Né? Ele utiliza duas armas de uma mão. E em ambas as especializações dele, ele é a única classe que só tem 2 especializações. Todas as outras têm 3 e o Druida tem 4. Ele utiliza 2 armas de uma mão. Ele pode ser Vingança, que é o Tanker. E o Tanker ele utiliza Dor. Então conforme ele luta, apanhando ou batendo, ele vai gerando uma barrinha de dor, que é o recurso dele. E ele gasta essa dor para causar dano no inimigo e para se curar. Então ele tem uma mecânica relativamente parecida com o Cavaleiro da Morte Tanker. Né? Ele também apanha e se cura por si só. Ele não depende de ter um healer o tempo todo curando ele, como guerreiro. E o segundo Caçador de Demônios? O segundo é o Devastação. O Devastação ele tem uma mobilidade muito alta, tá? Então ele se movimenta muito bem em combate. O Tanker também se movimenta muito, muito rápido em combate, mas o Devastação se movimenta muito, tem dano em área muito bom e ele tem um dano também num alvo único muito bom. Então ele é bem completo, assim, a rotação dele é meio que única, você não tem muito que mexer nos talentos. O que funciona para muitos alvos, funciona para poucos alvos também. Então, se você está lutando com 10 inimigos ou com 1, você praticamente vai fazer a mesma rotação.
Pode mudar, mas é muito pouquinho. E se o meu personagem é um anão ferro negro, eu posso ser um caçador de demônios? Não, caçador de demônios, então a gente vai entrar agora só numa explicação rápida da classe, tá? O caçador de demônios, ele, pela história do jogo, ele só pode ser elfo noturno ou elfo sangrento, que foram as duas raças que seguiram o Illidan, que é um personagem muito conhecido, né? Um anti-herói do jogo, muito conhecido. E na história do Caçador de Demônio, eles são treinados pelo Illidan, e dentro do corpo deles, eles têm duas almas. A alma dele, de elfo, e a alma de um demônio. Então eles conseguiram aprisionar esse demônio dentro do corpo deles, né? Acho que, se não me engano, eles comem o coração do demônio ou algo assim. E eles conseguem dominar esse demônio. Então esse demônio está lá, mas está encapsulado. E aí, quando eles querem causar o maior dano ou se defender, no caso do tanque, eles conseguem utilizar o poder desse demônio para se transformar em demônio. Então eles mudam a sua forma física, se transformam num demônio realmente, aquele que está dentro dele. Isso potencializa seu dano, suas habilidades, ou no caso do tanker, ele tanca muito mais, a sua pele fica tipo 7 pele mesmo, né, o demônio, e ele aguenta muito mais dano. Então eu acho que é isso. E um outro detalhe só do DH, ele é a única classe que tem pulo duplo, então todas as classes têm um pulinho, o DH ele pula e pula de novo. E se você tiver no segundo pulo e pular mais uma vez, você vai planar. Então você vai abrir as asas que o DH tem e vai planar. Você não consegue voar com as asas dele, mas você plana. Então, para cair de lugares altos, assim, penhascos, ele é perfeito. Então, pessoal, esse foi o último vídeo da série do resumão sobre as classes do WoW. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar o like de vocês no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Deixem nos comentários qual é a classe que vocês querem ver o guia, que nós vamos fazer o guia completinho das classes para vocês, certo? Então tá, era isso o vídeo. Obrigado por ter nos assistido e até mais. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.